dia 23 de janeiro de 2022. Dias que antecedem a sua aprovação para o concurso tão desejado. Está aqui presente comigo Matheus, que já foi meu aluno na graduação, e o Lemuel, e você em casa que está ao vivo ou ainda vai assistir a esta aula. Hoje nós vamos falar sobre a lei que é estatutária dos militares. Bom, sem mais delongas, vamos aqui para os slides comigo. Lei Complementar 55 de 2014, Estatuto dos Militares. Bom, a primeira coisa que nós temos que... Bom dia para a galera que está chegando aí. Tem um ditado para vocês aí. Vão dizer que foi sorte, né? Ninguém viu vocês acordando no domingo de manhã para estar aqui. Ah, foi sorte, né? Aquele lá, Deus ajudou ele. Claro que Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar, é óbvio, né, Lemão? Mas, claro que Deus ajuda quem se ajuda também, né? Primeira coisa que você tem que fazer e entender, eu vou colocar de lado aqui, mas existe uma superioridade hierárquica. Primeiro, quadro de praças da Polícia Militar e bombeiro militar. Matheus sabe muito bem disso porque foi militar do Exército, que também não tem nada a ver, né, Matheus, com os militares estaduais e os oficiais da PM e do bombeiro, ok? O nosso estudo, claro que a legislação que nós estamos aqui hoje tanto serve para praças de oficiais, mas o nosso estudo passa em relação aos praças. Nós vamos ler algumas coisas ali em relação aos oficiais. Vou explicar todas elas, vamos passar item por item, numa leitura exaustiva e necessária sobre a legislação do Estatuto dos Militares. Porém, aquilo que concerne aos praças, nós vamos parar e dar uma explicação mais aprofundada, porque com certeza é aquilo que vai estar na sua prova para soldado da Polícia Militar ou soldado do Bombeiro Militar, ok? Então, situando, professor, isso eu já sabia, ok, mas só para a gente cumprir um protocolo aqui, estamos falando de praças da Polícia Militar. Claro que existe uma hierarquia aqui natural, vamos colocar aqui, dos oficiais para com os praças. Os oficiais são os órgãos de gerência da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, e os praças a execução, ok? Nós ainda faremos uma divisão do escalonamento ali de soldados e de praças da Polícia Militar, bem como os oficiais. Pois bem, o presente estatuto regula as situações, obrigações e deveres e direitos e prerrogativas dos militares do Estado de Mato Grosso. Então, por óbvio, né, como eu já comentei ali com o Matheus, nós excluímos daqui o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. Por óbvio, né? Estamos falando de militares estaduais, bombeiros e polícia militar. Os militares estaduais são aqueles que integram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de
Mato Grosso. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são instituições militares permanentes, integrantes do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social, organizadas com base na hierarquia e disciplina. Bom, a hierarquia e disciplina. Posso apagar isso aqui? Queridos colegas, vai acompanhar vocês até o fim da carreira profissional e ainda após a reserva remunerada e a reforma devidamente dada. A hierarquia e disciplina são dois mantras das instituições militares. Bom, estamos acostumados com a vida civil, estamos acostumados com uma vida escalonada aqui fora, né? Fora da vida militar. Talvez aí nós estejamos falando de um trabalhador, e aí na empresa tem um gerente, o supervisor, o diretor, o presidente daquela empresa. Ok. Isso seria uma devida hierarquia, ou seja, o escalonamento entre indivíduos de uma mesma instituição. A questão aqui em hierarquia na polícia militar ou no bombeiro militar tem um certo rigor e rigidez no respeito à hierarquia. Talvez você já tenha visto um funcionário se insurgir contra um patrão, contra um gerente, contra um supervisor, contra um líder de equipe. Nas instituições militares isso não existe, essa insurgência, esse não acatamento de ordens por conta da superioridade hierárquica não existe. Inclusive é sujeito de prisão, inclusive é sujeito a transgressão militar e crime militar. Nós estamos falando de uma esfera de indivíduos da sociedade totalmente diferentes dos civis. Aqui nós estamos falando de militares. Quando Vossas Excelências forem militares, a vida, né, civil ela é abandonada por diversos fatores, aos quais estão imbricados pela hierarquia e a disciplina. A disciplina na polícia militar e nos bombeiros militares está concernente ao exercício. Militar não chega atrasado. Militar não se apresenta em local diverso daquele ao qual ele não é convocado. O militar ele nunca está fora do padrão. Ah, não, hoje eu quis vir de dress code, né? Normalmente nas empresas tem o dress code na sexta-feira, né? Ah, vamos vir de uma roupa mais despojada hoje, né? Sexta-feira, todo mundo cansadinho, né? Vamos vir só de camiseta, hoje não precisa vir de camisa, não. Hoje não tem isso na polícia militar. Se o fardamento é o fardamento de instrução, você vai vir com o fardamento de instrução. Se é o quarto A, é o quarto A. Se a convocação é para educação física, você não vai apresentar com o fardamento de instrução. Então, aqui, a rigorosidade quanto à cobrança dos institutos na Polícia Militar
parte desses dois institutos aqui que eu acredito que seria o ponto interessante para o estudo de vocês. Qualquer questão que você vá responder na sua prova, lembre-se sempre da necessidade da hierarquia e disciplina. O militar não dá as costas para o superior, o militar não balança a cabeça para o superior, ele não murmura e sai dando as costas e falando. Um militar não ingressa em um recinto sem pedir autorização para o superior hierárquico, nem sai desse recinto sem pedir autorização ao superior hierárquico. Quando em forma está, o que é em forma? Por exemplo, essas cadeiras estão em um dispositivo em forma, né? Alinhados, ou mais ou menos alinhados, em fileiras e colunas. Assim vocês estarão quando estiverem em forma. Cabelo preso, barba feita, fardamento limpo, passado, né? Ah, professor, existe essa hierarquia lá na empresa onde eu trabalho. Ok, então projete essa hierarquia na empresa onde você trabalha, porém sem a insurgência, talvez, daquele colega dissidioso, preguiçoso, ou que se insurja contra o superior hierárquico. Insurgência contra superior hierárquico, e pode ser de soldado para cabo. Cabo determinou uma ordem para o soldado não obedeceu, o cabo vai determinar 2 ou 3 outros soldados, amarra esse soldado aí, algema ele, está preso, esteja preso. Essa é a rigidez e o rigor da hierarquia e a disciplina militar. Então, a disciplina é a organização dos militares quanto ao horário, local. O militarismo ele está preconizado pela sua organização. As instituições militares só se dispõem através de organização. Você nunca vai estar em uma operação militar sem antes ter havido um planejamento estratégico para aquela operação. Por exemplo, a Polícia Militar vai desempenhar uma operação de saturação de policiamento, operação som e luz. Não foi escolhido um bairro aleatoriamente para essa operação. Vai ter feito um levantamento de estatísticas de violência naquela região, o número de policiais que vão dispor naquela operação, o número de viaturas, qual o armamento, qual o horário, o recurso humano, a logística para aquela operação, e isso então é disciplina. Se você organiza um evento e um dos indivíduos falta, né? Vejamos aí nas formaturas, o que a gente mais vê aí de final de ano é essas pessoas, esses promoters que dão cano, né? Pegam o dinheiro das turmas aí de formação alguém já fez rum aí, né? Que já deve ter passado por isso, né? E somem, né? Não prestam serviço. No militarismo não tem isso, né? A disciplina é cada órgão integrante, cada indivíduo integrante tem a sua função que não pode falhar e não pode faltar. Desde a guarda do quartel, a reserva de armamentos, ou o almoxerifado no bombeiro militar, o rancheiro, o comandante da guarda, o sentinela, quem cuida da logística, todos esses indivíduos devem estar cumprindo a escala de serviço. Isso é disciplina, demandados em uma hierarquia militar. Ok? Bom, então, quando você for resolver uma questão, lembre sempre dessas duas palavras aqui, hierarquia
e disciplina. E se você entende alguma coisa de hierarquia e disciplina, assevere 3 vezes mais daquilo que você imagina. A vida militar é regida justamente pelo rigor e a rigidez. Quem serviu o exército aqui? Só para eu ter uma noção. Serviu, colega? Também serviu? Matheus serviu? Os colegas não, né? Então já entendem mais ou menos o que é o militarismo. As meninas não puderam servir, né? Bom, cadê o apagadorzinho? Não, acho que eu sumi. Deixei lá, né? Só volto. Ok, o militar estadual encontra-se em uma das seguintes situações: na atividade, ou na ativa, ou em situação de atividade. Na ativa não quer dizer de serviço, ou em serviço, ou escalado, ou fardado. Da ativa é o militar, mesmo que esteja de folga, mesmo que esteja de licença médica, mesmo que esteja em licença prêmio, de férias. Militar da ativa é militar da ativa que vai conservar os mesmos direitos e obrigações aos quais ele está de serviço ou não. Por óbvio, quem está de serviço e escalado tem mais atribuições daquele que está de folga. Quais são as subdivisões aqui da ativa? Os de carreira, os temporários. Mato Grosso é um dos únicos lugares, se eu não me engano, um dos 4 estados que regulamentaram o soldado temporário, mas até hoje não vi edital para contratação de soldados temporários. Muito pelo contrário, agora é o concurso que vocês estão prestando para praças de atividade por ingresso de carreira, ok? Os alunos de órgãos militares de formação, os órgãos de formação aos quais vocês ingressarão, CFSD, curso de formação de soldado. A habilitação. A habilitação é um curso dentro da Polícia Militar para ou bombeiros militares, para indivíduos que já estão incorporados, como, por exemplo, o CAT, como, por exemplo, os cursos do CIOPAER. São organizações, unidades especializadas, aos quais, para você ingressar naquela organização, naquela unidade militar, você deve estar habilitado, passar por um curso, como, por exemplo, os Caveiras, do COI, né, do Batalhão de Operações Especiais. Eles têm o curso chamado Caveira, né, o CAT, o curso de tripulante, o curso de habilitação para o patrulhamento motorizado, que são as motos. Então, são cursos dentro das instituições aos quais vocês prestarão já para a habilitação para poder desempenhar uma função específica dentro do bombeiro ou da polícia militar. A adaptação e estágio são logo após os cursos de formação. Por exemplo, o estagiário é o aspirante. O aspirante, logo após o curso de formação de oficiais, ele vai para o serviço ordinário para prestar um estágio, assim como vocês estarão aí no curso de formação de soldados. Acredito que 6 a 8 meses, o último foi 6 meses. Logo após, habilitados a utilizar o fardamento 4º A e o armamento, ou no bombeiro militar tão somente o fardamento, vocês estarão sendo supervisionados na rua, né, para saber se tem condições de já fazer a formatura e o emprego da tropa no serviço militar. Então, o estágio é aferir o indivíduo para saber se ele tem condições do serviço ordinário. Aperfeiçoamento é a mesma coisa que habilitação.
Graduação e pós-graduação são os cursos aos quais são necessários para a graduação do praça. Praça gradua. Graduação. E oficial é a patente. Tanto é que as designações são diversas, né? O oficial é no ombro, o praça é no braço. Ele graduou. Ele subiu de patente. Ele nunca vai falar que o oficial graduou, porque a palavra graduar está intrínseca ao praça. Sempre falou errado, né? Como é seu nome, queridão? Gabriel. Então vamos lá, Gabriel. O cara entra como aluno oficial. Perdão, aluno soldado. Logo após o curso de aluno soldado, ele recebe lá a designação. Não, ainda não. O soldado, na aeronáutica e na marinha, no exército não, né, Matheus? Me ajuda aí. Não existe aquela divisa do S2 ou do indivíduo que já está enganjado, que é só um... Agora tem? Tem. Então, maravilha. Isso aqui seria o soldado, né? Diferente do recruta. O recruta não usa isso daqui, né? O conscrito. E aí? Cabo. Sargento. Aí nós vamos fazendo aquela divisãozinha, né? É terceiro sargento esse, sem nada, né? Segundo e primeiro. Isso tudo aqui no braço do praça, né? No braço do graduado. Então, soldado, cabo, sargento, sub. Esse é o quadro de graduação dos praças, certo? Claro que nós temos aqui o terceiro, segundo e primeiro. Ah, professor, por que o senhor não colocou o contrário? Justamente por conta disso, o indivíduo ingressa de terceiro para primeiro. Oficial é patente. Quando ele se tornar tenente-coronel, aí ele vai fazer o curso de CSP, que é o curso de pós-graduação para se tornar daí coronel, que é o que nós chamamos de coronel fechado, né? Se você vir o indivíduo com... Isso aqui já é. Isso fora da lei, né? Legalmente a gente não vai... legalmente a gente não vai dispor sobre isso. Mas, sim, claro que o oficial, para se tornar um oficial superior, coronel fechado, é óbvio que teve a escolha, né, por mérito do governador. Essas pretas aqui já eram, Samuel. Então, nós temos lá um indivíduo que tem 3 estrelinhas amarelas no seu ombro. Esse é um coronel fechado. Temos aqui, vou fazer o contrário, né? Tenente, capitão, major, tenente-coronel e o coronel. Qual que é o ingresso no quadro de oficiais? Aluno oficial. Aí ele vai cumprir o estágio de aspirante. Logo após cumprido o estágio de aspirante, ele se torna segundo tenente. Não tem terceiro tenente, não, tá? Ele cumpre o estágio de
segundo tenente, perdão, o interstício de segundo tenente, e daí primeiro tenente, capitão, major, faz o curso de CSP, tenente-coronel e coronel, que é esse aqui de pós-graduação, ok? A partir de tenente-coronel. Ele já está habilitado em major, tá? Eu já vi major fazendo CSP. Normalmente eles fazem como tenente-coronel, que daí já estão em função de comando, conseguem colocar um major. Ele é obrigado. Se ele quiser sair coronel, ele pode parar, justamente. Que é 50% dos oficiais. 50% dos oficiais vão embora em tenente-coronel, né? Poucos querem, na verdade todos querem, né? Mas poucos do deslinde da carreira querem chegar a coronel por conta de fato que é uma questão, né, que o governador vai ter que intervir, e o Estado Maior, que são lá os 6 coronéis da Polícia Militar, se não me engano hoje, coronéis fechado, depois vocês podem pesquisar, mas isso não vai cair no concurso de vocês, temos 12 coronéis, tanto da polícia, e 12 coronéis fechados do bombeiro, que fazem parte ali do Estado Maior, das decisões militares, das decisões do corpo de bombeiro e das polícias militares. Bom, os militares estaduais da reserva remunerada, quando convocados, ou os reincluídos. Olha, aqueles que serviram ao Exército e hoje não estão mais enganjados ou foram dispensados, são reservistas, correto? Mateus, por exemplo, vocês são reservistas. Porém, esse reservista aqui é o RR, aquele que está sendo remunerado. Então, primeira coisa, esquece, novamente, início da aula, esquece o militar da União, que são das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha. Militares estaduais. Ah, professor, o cara é da reserva. Beleza, ele é da reserva remunerada. Ele ainda aufere o último soldo da atividade ao qual ele estava, né? Se ele foi proporcional com 25 anos ou se ele foi completo com os 30 anos. Esse é o RR. Professor, qual que é a diferença do reserva remunerada para o reformado? A única coisa é que o RR pode ser chamado novamente em um caso de necessidade da convocação de uma tropa extra. Por exemplo, quando você vai aos fóruns, Tribunal de Contas, Assembleia, você já vê um senhorzinho ali, né? Um cara com 55 mais, né? Aquele é o militar da reserva que foi convocado para a guarda patrimonial. Ele conserva a função de militar, mas agora ele está na guarda patrimonial. Ele responde ao Código de Processo Militar, ao Código Penal Militar, à Lei 55 de 2014, ele é um militar, porém ele é da reserva remunerada e foi convocado novamente para prestar o serviço até chegar ao status de reformado. 66 anos. Parabéns, Matheus. Se fosse lá na faculdade já dava um ponto, né, Matheus? Aqui essa informação tem que valer ponto na prova sua, né? Então, depois que ele alcança uma idade... Deu para entender aqui? 66. Depois que ele alcança uma idade, ele não pode mais retornar de forma alguma. Reformadão, né? O senhor agora vai contar mentira para os outros. Depois de reformado, não. Depois de reformado, não. E nem aqui como RR. Por isso que você vê soldados, né, trabalhando. Eu tenho um cliente lá no escritório, eu sou advogado. Eu tenho um cliente lá no escritório que ele é da reserva remunerada,
está como guarda patrimonial soldado ainda, um senhor, né? Até soldado. E ele era soldado? Aí. Tem na ativa. Tem na ativa. Mas ele está como reserva remunerada. Se ele pedir retroativamente, é possível que ele consiga. Mas na reserva remunerada, não. Porque ele já saiu dos quadros da atividade. Depende. Depende. Normalmente você entra no prazo de interstício em 9 anos. Aí você passa pelo estágio, cabo. Nós vamos ainda. Ele foi para a reserva antes dos 9 anos. 9 anos ou... Entendeu? Entendeu? 2014. Muito bem. 2014. Cara, se puder me ajudar, esse aqui já era. 2014. Certo? Eu falei isso aqui. Os reincluídos. Os reincluídos são aqueles que passam por um processo demissório e acabam, pela justiça, conseguindo a possibilidade de retornar, são os chamados reincluídos. Ou, tá cheio? Só ele estava travado, né? Ou, esse daqui, ele retorna por via judicial. Inatividade. A reserva remunerada, quando tendo prestado serviço na ativa, passa a ser da reserva a reserva da instituição e percebe subsídio do Estado de Mato Grosso. Os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, está dispensado definitivamente da prestação de serviço e continua a perceber o subsídio do Estado de Mato Grosso. Os militares de carreira são aqueles que, na atividade, ingressam nas instituições militares do Estado por meio de concurso público para cargo militar, obedecendo lá a lei de contratações e obedecendo a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Por óbvio, o ingresso para policial militar é por concurso público. Professor, meu avô era do Exército e perguntaram para ele se ele queria se tornar polícia. Ok. Meu avô estava passando na frente do 1º batalhão, foi perguntar onde que era a rodoviária, colocaram um fardamento nele. Professor, o meu pai era do Colégio Tiradentes e aí só azularam a farda dele. Ok. Isso é bom para a história. Hoje, tão somente por provas e títulos. Prova é essa que vocês vão fazer e título é esse que vocês vão apresentar de graduação e também de pós-graduação, que vai contar para fazer uma diferença ali na pontuação quando vocês forem aprovados. Fiz a prova, fui chamado a apresentar a documentação, apresentei o meu diploma de graduação. Ok? Então, essa é a porta de entrada para bombeiros e policiais militares. Concurso público. Provimento efetivo e no desempenho permanente do serviço militar estadual. Tenho estabilidade adquirida nos termos desta lei. Por que é interessante frisar o permanente? Porque lá no Exército nós temos o oficial temporário. 8 anos, né? Ele cumpre lá a etapa dele e está dispensado. Os militares estaduais temporários não adquirem estabilidade, prestam serviço auxiliar em caráter voluntário, de forma transitória e por tempo determinado, nos termos da legislação específica de cada instituição. Então, sim, se a sua prova perguntar se no rol de militares, Polícia Militar,
e bombeiros, você pode afirmar que existe a possibilidade da contratação de temporários. Óbvio que ele vai passar por um processo seletivo, assim como todo o ordenamento da administração pública requer. Só que não existe hoje na ativa nenhum policial, nenhum bombeiro temporário, ok? Muito pelo contrário, novamente, é o concurso que vocês estão fazendo para o cargo permanente. O de vocês não é o temporário, o de vocês é o permanente. Os requisitos para a incorporação de militares estaduais temporários nas instituições militares do Estado, as normas e instruções reguladoras do processo seletivo, a investidura do cargo temporário, a formação de profissional, a função militar temporária, bem como as normas e disposições referentes aos respectivos quadros, serão definidos em lei específica para cada instituição militar. Ou seja, bombeiro e polícia vão dispor de formas diversas ou de formas específicas como será o ingresso desse militar temporário. Normalmente, esse militar temporário, ele ingressa na saúde, né? Tem lá uma demanda de militares da saúde sem uma devida contratação, a necessidade de contratação efetiva, permanente. Aí contrata-se lá os militares da saúde, um enfermeiro, um dentista, um auxiliar de dentista, um auxiliar de enfermagem. Ademais de que, na Polícia Militar, o que mais tem são indivíduos da saúde, da educação física, que acabam guarnecendo os quadros da saúde. Alguém aqui é da saúde, por acaso? Você é técnico de enfermagem. Você fisioterapeuta, olha só. Então, né, se aí tiverem uma vontade, vão guarnecer aí os quadros da saúde. Como praça, né? Claro que permanentes. Pode haver a possibilidade de uma contratação temporária? Pode, né? Eu visualizaria como uma possível contratação de um temporário. Não temos temporário por enquanto. É vedada a convocação para a ativa de militares estaduais que estejam em situação de reformados. Reformados está aposentado, vamos assim dizer, de forma definitiva. Você não vai ver a expressão aposentado. Quem chama de militar aposentado somos nós. Aquele militar está aposentado. Alguém aqui é filho de militar? Filho de militar? Seu pai é o quê? Tenente. Reformado? Está na ativa ainda. Então, quando ele sair da atividade, ele vai para a reserva remunerada. Depois da reserva remunerada, a reforma definitiva. Não existe militar aposentado, essa nomenclatura. Tem a compulsória. Perdão. Tem a compulsória de 53 anos ou de 30 anos de serviço. Ele pode já evoluir para a reforma remunerada. Tem lá... Sim, você pode aposentar com 50 anos. Se você ingressa na polícia, por exemplo, com 20 anos, cumpriu a etapa aí de 30 anos, 50 anos, reforma remunerada. Do Exército, na verdade, todo o tempo que você comprova que você trabalhou, né, na carteira e no Exército, você consegue averbar. Fala você primeiro aí. Quem levantou? Foi o senhor? Então vai lá, queridão. Desculpa. Aí, quando ele vai 25 anos, se ele pede para evoluir ou para ir para a reforma remunerada, ele vai perceber 25 dias da sua remuneração proporcional. Eu só posso pedir proporcional a partir de 25. Mas eu posso estar lá com 27 anos
de polícia, só de polícia, me estressar. Ah, estou embucetado, não quero mais trabalhar. Você vai com 27 anos e vai receber 27 dias. Amigão. É, colega. Olha, não é amedrontando e nem. É, e sim, acendendo uma luzinha amarela. Vocês serão militares, colegas. Já quem já serviu o exército aí sabe que é um ambiente totalmente diferente. Vocês serão militares, tá? Então, se preparem para o sacerdócio de vida. Aqui, quando vocês formarem e o oficial for lá colher o juramento de vocês, eles vão colher o juramento com o custo da própria vida. O militar é aquele que o problema está acontecendo e aí você corre para o problema. O civil não, o problema está acontecendo aqui, o que a gente faz? Corre dele, né? Assalto a banco, assalto na lotérica. Dá até tesão no militar, né? Ele arrepia tudo e quer correr para ir para lá. Ele vai lá, combate o crime e à noite ele chega em casa e a esposa pergunta: e aí, como foi o serviço hoje? Tranquilo. Nada demais. A idade ou o tempo de serviço. Sim, sim. Aí ele vai para a reforma direta. Não, infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente não. A graduação, a promoção é por merecimento. Então, seria. Pois é, ele não teve culpa nenhuma. Mas também o colega que está lá no serviço na ativa também não tem culpa nenhuma do colega não poder mais trabalhar. Nesse ponto, parece meio desigual. Mas essa é a lógica da coisa. Então, retorna. Eu não te respondi, né? Reserva remunerada. Não ficou claro isso, né? Deixa eu explicar. Já vi militares com 31, já. Principalmente quando ele está no quadro de oficiais administrativos, que é o SHOA, que nós chamamos, o cara está, como capitão, ele já está com intertício para major. O cara fica até os 31, entendeu? Mas aí, o que eles fazem, na maioria das vezes? Licença-prêmio, férias. Militar que chega aos 30 anos de serviço, muito dificilmente ele conseguiu cumprir com as licenças prêmios que ele tem. A cada 5 anos de efetivo serviço ininterrupto, ou seja, sem aquela licença que pode ser pedida para assuntos particulares, eu posso ficar ausentado da polícia ou do bombeiro. Desculpa se eu ficar falando só polícia, às vezes remeta a bombeiro, tá? Até para a economia do nosso tempo aqui. Eu posso ficar 2 anos de efetivo serviço fora da atuação e isso não conta para a promoção e nem para a licença-prêmio. Mas a cada 5 anos de efetivo serviço, eu tenho lá 3 meses de licença-prêmio. Meu amigo, na polícia militar, o cara conseguir tirar 3 meses direto, é muito difícil. Muito difícil. No máximo ele tira lá 1 ano, quando ele já tem 10 anos de polícia. E 10 anos de polícia que você vai começar a ser enxergado pela polícia, tá? Recadinho para vocês. Tem 10 anos, agora sim. Não vem não, né? Qual o seu nome agora, né? Quem é você? Então, o cara já chegou lá com 30 anos, né? Ele já percebe muitos meses sem a necessidade, né, de ficar aí no efetivo serviço rotineiro, né, na viatura, por exemplo, no rádio patrulhamento. Então, sim, ele está na ativa, ele evolui para a reserva remunerada
e depois para reforma. Aqui, na reserva remunerada, ele pode voltar à ativa se convocado for? Sim, né? Mas daqui, ele não pode voltar para cá, nem, muito menos, para cá. 30 anos de serviço efetivo, ou eu posso pedir proporcionalmente para ir embora com 25 anos. Posso averbar o tempo de exército? Posso averbar o tempo civil? Pode. 10 anos. 10 anos. Eu não sei. Eu não sei da legislação do exército. Matheus, 5. Não. Ele pode voltar à ativa normal. Por exemplo, eu já fui policial militar, né, 10 anos atrás. Lembram daquela vez do levante do PCC? Hoje em dia o Comando Vermelho já domina tudo, né? Mas lembra que a gente tinha um medo do PCC, que o PCC estava matando polícia lá em São Paulo, né? Que mataram até um bombeiro, lembra? Aí a gente se comoveu, né? Matou a polícia, matou o bombeiro. Aí todo mundo se comoveu, né? O coitado do bombeiro estava lá na hora, os caras passaram com o fuzil, né? Atravessaram o bombeiro caiu lá na hora. Chamaram todos os militares da reserva. Fizeram o quê? Colocaram os militares da reserva nas guardas dos quartéis, pessoas mais velhas, né? Mais velhas. E aí, colocaram a gurizada mais nova, o pessoal de menos tempo de serviço, para a rua. Patrulhamento. Eu, por exemplo, o meu tempo de serviço todo, eu fui muito da administração. Era muito administrativo. Casinha caiu, né? Tocaram água na minha moita, né, Matheus? Tocaram fogo na minha moita e eu fui para a rua, né? Era o terceiro homem de patrulhamento ou, às vezes, o motorista. Então, sim, esse RR pode voltar aqui para a ativa, para poder guarnecer a... Depende, pai, depende. Tudo depende. Tudo depende do que é massa para você. Justamente. Não. A averbação é tão somente para... Só. Fala, queridão. De idade. Justamente. É vedada a convocação para... Isso que eu já falei, são de exercício exclusivo dos militares do Estado as funções atribuídas aos cargos previstos nesta lei complementar. Essas perguntas que eu estou fazendo para vocês é para responder os vossos anseios, tá? Mas vocês vão perceber que elas não estão na legislação. Então, na hora que vocês estiverem no efetivo serviço, vocês tomarão conta da legislação complementar militar para satisfazer todas essas informações. Mas o que está nessa legislação é justamente o que vai cair na prova. Averbação, tempo de serviço, intertício, isso não vai estar contido nessa prova, ok? Aqui sim. O serviço militar estadual consiste no exercício de atividade inerentes às instituições militares e estaduais e compreende os encargos previstos nesta lei complementar. A instituição, corporação, organização militar são expressões genéricas. Normalmente você vai ver lá a UPM ou a UBM. Ou seja, pode ser uma companhia, pode ser um destacamento, pode ser um batalhão, pode ser o próprio comando geral, mas tem as nomenclaturas de instituição, corporação e organização militar. Sede é todo o perímetro urbano no município ou distrito dentro do qual se localizam as instituições de uma unidade militar estadual e onde funciona sua gestão. Vamos ao exemplo.
Tem lá. VG, Livramento, Poconé. Jangada, Rosário e... Como que é aquela do lado do Rosário? Nobres. Tudo isso daqui é um comando regional. Todas essas cidades aqui, então, estarão a comando de um coronel de polícia ou do bombeiro, ok? Cada cidade dessa tem o seu batalhão. Livramento não tem batalhão. Livramento é destacamento. Poconé é companhia. Rosário, batalhão. E aí, dentro desses batalhões ainda, podem existir as subdivisões de companhias, destacamento ou núcleo, que também são chamadas de base. A base era uma política de segurança pública das bases comunitárias. Okay? O que tinha nas bases comunitárias? Bombeiro militar, polícia civil, aulinha de capoeira, aulinha de judô, proerd. Militarmente é essa divisão: batalhão, companhia, destacamento ou núcleo. Tudo isso para dizer que esta é uma região ao comando deste coronel. E tudo isso para dizer que, se você está lotado para trabalhar em um batalhão da Várzea Grande, por exemplo, na 3ª companhia do Imperial, ou, por exemplo, em Cuiabá, no 10º batalhão, você vai cumprir serviço justamente nesta unidade. Não adianta o guerreiro do batalhão da 3ª companhia ligar lá ou ver a escala da 2ª companhia. O professor, ele é do mesmo comando regional. Ele é da mesma organização. Está a comando do mesmo coronel. Mas ele está destacado para a 3ª CIA. Certo? Ai, não foi com a cara desse oficial, esse comandante, né? Beleza. Dá seus pulos, né? Se não, filhinho, junta os cascos e selva, Brasil. Justamente. O número de policiais. O contingente. Normalmente, um destacamento tem ali 3 policiais de serviço. Às vezes, um fica na base. E aí, a base pode ser uma forma genérica de até batalhão. Por exemplo, o oficial de dia vai estar no rádio, né? Eu falei assim, todas as viaturas retornar à base. Você sabe que é retornar para o batalhão. Por isso que base pode ser um...
por número de contingente de policiais. Isso, justamente. A demanda da cidade, né? A cidade, por exemplo, Várzea Grande. Quando eu ingressei na polícia, Várzea Grande ainda estava a comando de Cuiabá. Aí desmembraram Várzea Grande e aí desmembraram Várzea Grande em 2 batalhões. Várzea Grande hoje é o 4º e o 25º. E ainda agora tem lá dentro a base da Força Tática. Todos os comandos regionais respondem ao comandante geral, que é SG, que só tem um, que é o Coronel Jonil da Assis. É Assis, justamente. Coronel Assis. Que vai estar lá no dia da formatura de vocês, escolhendo, né, o juramento, todo mundo casquinho colado, peito inchado, olhando para o céu, né, relembrando todo o sofrimento que vocês tiveram no momento de glória. Certo? Respondi as perguntas? Ok? O ingresso nas instituições militares é facultado a todos os brasileiros sem distinção de qualquer natureza, mediante o concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas nesta lei complementar. O ingresso nas instituições militares é materializado precariamente. Por que precariamente? Ele vai ter que primeiro fazer o curso. No primeiro dia, na primeira semana, eu já fui preparado para a guerra, porque meu pai me avisou. Meu pai serviu o exército e falou assim, cara, senta aqui, né? Você vai entrar no militarismo, né? E eu já estou avisando vocês. Vocês vão entrar no militarismo. Na primeira semana, né, no rala, claro que a instituição melhorou e mudou 1000 vezes, mas ainda é a mesma. Na primeira semana de curso, né, o Matheus já pilotou muito aí retroescravadeira, atração humana, né? Já operou muito caminhão bitruque de uma roda só, né? Você já sabe, então. Já fez muito isso, né, colega? Não, você serviu aonde? NPOR. Ah, você ficou os 8 anos ou não? Quanto tempo você ficou? Legal. A primeira semana, nós estávamos em forma. O sargento saiu de lá meia-noite, deixou a gente 2 horas em forma, manuseou uma 12, bum! Falou, esse é o horário de vocês pedirem para ir embora. Quem quer ir embora já pode passar na administração e pedir a sua baixa. Eu só vi gente catando mochilinha aí, ó, indo embora. Isso é precário. Isso é o chamado. Opa, desculpa. Queridos colegas, condicionem o psicológico de vocês. Vocês serão levados ao extremo para todo momento saírem dessa condição precária, ou para fora ou para dentro. Com certeza, essa condição aqui de precariedade, ela é a condição do curso. Ou seja, para saber se você enquadra nos princípios de hierarquia e disciplina. Por isso que ninguém vai contratar, o Estado não vai convocar permanentemente, com estabilidade de 30 anos, um militar, uma pessoa que não consiga se enquadrar no ordenamento de hierarquia e disciplina. Por isso que a convocação é de forma precária. Conseguir passar pelo curso, conseguir passar pelo meu estágio.
conseguir passar lá pelo meu tempo de probatório. Obrigado, colega. Ótimo. Agora sim eu tenho menos dificuldade. Não que você não vai ter dificuldade. A vida do militar ela tem que ser escorreita, né? Ela tem que ser idônea. Por isso que o militarismo é um sacerdócio. Mesmo fora das funções de militar. Você tem que saber o posicionamento que você senta em um restaurante, né? Primeira coisa que o militar tem que fazer, excluir um monte de lugares aos quais não condizam com o militar. Primeiro porque pode ser um lugar que está habitado por comando vermelho, né? Vamos ser sinceros. Você vai ter dificuldade ali. Primeiro lugar, um lugar que você vai visualizar e ter o tirocínio, né? De identificar, putz, ali parece que tem uma possível ocorrência. Não vai sentar de costa, não vai andar desarmado, não vai beber excessivamente armado em um ambiente público, né? Isso é um sacerdócio. Se você pega um médico lá, médico cardiologista, né, colega, que é da saúde, porra, esse médico é foda pra caralho. Não morre um na mão dele. Os velhinhos lá de 80 anos, mesmo com risco cirúrgico, desgramado, faz a cirurgia e consegue tirar lá, ser exitoso na cirurgia. No final de semana, pai, ele pode encher o cu de cachaça e todo mundo vai, lá o doutor é foda, ó. Ele é bom e ainda, o doutor é foda, é bom ele mesmo. Militar não, pai. Militar não, ele pode ser bom, mas de folga, tá lá dando alteração, já tá errado, ele vai ser chamado no rigor da disciplina militar. Ponto. Ponto. Por isso que a precariedade do curso é uma das barreiras a serem vencidas, certo? Colega no curso, quase formando já. Fomos pro tiro, olha. Tá lá, fazendo tiro seco. Tec, 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 tec. Aí o sargento falou assim, municiar. Municiamos, né? Bom, na hora que ela deu o primeiro tiro, ela jogou a arma no chão. Jogou a arma no chão, saiu correndo, chorando e foi embora. Não resume condições psicológicas para ser. E conseguiu atestar que ela não tinha condições para dar tiro? Ela jogou a arma no chão e saiu correndo. Certo? Na hora que a fumaça. É igual os militares falam para os CACs, né? Meu amigo, você dá tiro em alvos, né? Você não dá tiro em um alvo correndo armado atirando contra você. É totalmente diferente. Eu falei tudo aqui. Os atos de inclusão e declaração são de competência do comando geral da instituição. Então, você vai incluir, logo após o curso, vai prestar o juramento, e aí, depois do juramento, o comandante geral vai fazer a declaração de aptos a soldado da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar. A incorporação nos quadros de militares estaduais temporários dar-se-á mediante processo seletivo simplificado, conforme definido em legislação específica para cada instituição militar. São requisitos para ingresso nas instituições militares brasileiros. Estrangeiro pode, gente? Estrangeiro pode ser militar? Não. Brasileiro naturalizado pode? Nato e naturalizado. Ok? Só não pode estrangeiro. Ok? Estar no mínimo com 18 anos e com 35 anos de idade. Isso está no edital, justamente. A lei complementar é o edital. Aquilo lá é o edital, tá? Que vai servir pro resto da vida de vocês. O resto da vida.
18 anos. Tem condições hoje do indivíduo entrar com 18 anos? Muito dificilmente, porque vocês estão sendo cobrados ao nível superior, né? E 35 anos, até pouco recentemente, houve essa alteração em 2014, que era 30 anos, ou seja, o indivíduo que tinha mais de 30 anos não ingressava na Polícia Militar. Professor, eu já vi alguns colegas que ingressaram. Ok, ingressaram mediante liminar, né, e ficaram um bom tempo lá no Comando Geral, agregados, sem poderem sair da forma precária do curso. Aluno soldado 8, 9, 10 anos, enquanto a liminar estivesse vigente. Star Kit com as obrigações eleitorais e militares, voltando aqui. Não. Porque ele entrou de forma precária. Não conta. Infelizmente, não. O militar, ele começa a ser militar para intertício, né? Para contribuição, não. Entenda uma coisa. Promoção é uma. Tempo de serviço para o meu soldo lá na aposentadoria, na reforma remunerada, é outra. Tá? Promoção é mérito. Eu tenho que ter tempo de serviço e merecer. Não adianta nada eu ter tempo de serviço e estar no conselho de disciplina. São os oficiais. É um corpo de oficiais que vai fazer um levantamento da ficha funcional. Sua ficha funcional é atualizada a cada 6 meses. De elogios, punições, licença médica, licença... Justamente. Viu por que eu falei para você? Depende. Você falou para mim no começo da aula, operacional é mais massa. Aí eu falei, vírgula, depende. 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 Na Polícia Militar eu respondi 3 processos militares e 2 processos administrativos. Graças a Deus eu fui absolvido de todos, mas eu respondi. Tá? Intrínseco de serviço militar. Da PM. Eu era alterado. Mas eu vou te falar uma das minhas alterações. Vou falar 2 das minhas alterações. Uma eu vou falar, uma foi grave. Eu dei um tiro num cara de 12. É de perto. Você já viu, a doutora fisioterapeuta aí, já viu um tendão? Já viu um osso? Já viu uma carne por dentro? Eu também. Né? Não. Não é porque o dinheiro que eu gastei, o tempo que eu fiquei respondendo, era uma situação de ocorrência. Minha punição, como que é o seu nome, querido? Marcos. Nós estávamos em uma instrução, já era soldado, consegui a minha estabilidade probatória. O oficial saiu e falou assim, esqueci o meu material lá no carro, vou buscar. Eu estava mascando chiclete, saí lá fora, joguei o chiclete e retornei. Daqui 5 dias depois, o DJD me chamou. Falou assim, responde aí o libelo acusatório, que você está sendo acusado de sair da sala de instrução sem pedir autorização para o superior hierárquico. O sargento estava lá, o sargentão só me canetou. Por isso que eu falo, não tem o chilique, né, de gerente. Desgramado, saiu da sala, entrei. Vai tomar no cu, gerente. Sentar. Não tem isso no militarismo. Ele só viu que eu descumpri nem falou, ele não precisa. Depois está lá na aba do Peixotinho, sábado, domingo e feriado, 5 dias de cadeia administrativa, né? 5 dias de cadeia. Aí, ferro. Curso de formação de soldados. Estava lá em forma. Um mosquito entrou dentro do meu ouvido. Eu falei, essa desgrama vai entrar no meu cérebro. Eu fiz assim, Peixoto, 719, pronto, senhor. Sábado, domingo, feriado. Chefe de turma, anota ele aí. O chefe de turma fez o quê? Já se anota também aí, chefe de turma.
Welcome to the militarismo. Seja bem-vindo ao militarismo. Quer ser militar, meu irmão? Quer, né? Mesmo cabelo aí não vai dar certo, né, meu? Esquece, Tiradentes. Esquece. É. Mas serve para ajudar. Serve para possuir ilibada conduta pública e privada. Toma cuidado com violência doméstica. Toma cuidado com cavalinho de pau na rua. Toma cuidado com embriaguez ao volante. Toma cuidado com emprestar conta para um coleguinha depositar. Toma cuidado com falsificação de documento. Você vai ser investigado até o final do exame probatório. Eu fui investigado várias vezes na minha vida, inclusive pelos meus superiores. O chefe meu estava preenchendo lá, ele falou assim, Peixoto, como que é? E eu respondendo para ele, eu sabia que ele estava me investigando, né? O colega do lado, o sargento, eu lá na administração, Peixoto, podia foder com você hoje, né? E está lá respondendo a minha condição para o meu estágio probatório. Então, a vida do militar... possuir ilibada conduta pública e privada. Quantas e quantas vezes vemos esposas de militares indo lá e reclamando do militar no batalhão? Ah, o que tem a ver? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. No militarismo, sim. Cara, tem que enquadrar na conduta. Ok? Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar. Normalmente, quem é do direito aqui? Só para eu entender. Vocês são do direito. Pena privativa de liberdade, normalmente são os crimes de médio ou de alto potencial lesivo, né? Ou se não, eu não tenho uma pena restritiva de liberdade, eu tenho lá os crimes de menor potencial ofensivo, os juizados especiais, né? Crimes com pena superior não máxima de 2 anos. Isso. O professor de legislação e de penal vai explicar um pouquinho melhor isso para você. Muito dificilmente eu vou ter uma conduta incompatível com a função militar diferente da pena restritiva de liberdade, porque a pena restritiva de liberdade está atrelada ao furto, ao roubo, ao homicídio, o estupro, o tráfico de drogas, organização criminosa. Então nós temos uma pena restritiva de liberdade, que é incompatível, por óbvio, com a função militar. O que vai estar ali incompatível com a função militar, como exemplo, e não está em pena restritiva de liberdade, seria, por exemplo, a ameaça. Mas ameaça onde, professor? Na violência doméstica. Perturbação à ordem pública é contravenção penal. E aí outra, talvez você fuja daqui, mas você cai aqui. Certo? Você pode até fugir daqui, mas na investigação social é subjetivo. Aqui você satisfaz com certidão, né? Eu bato a minha certidão lá no site do TJ e no site do Tribunal Regional Federal e entrego todas as minhas certidões. Mas o desgramado vai lá te investigar. Ele vai lá nos seus vizinhos. Ah, e vizinho é o melhor juiz que tem, pai. Ah, não, esse aí ele sapeca a mulher, esse aí ele sacode a mulher dele de vez em quando. Então, né? Ou ele ameaça a mulher dele. Isso daqui, para o ordenamento jurídico brasileiro, é um dos combates que nós temos, inclusive para ingresso na advocacia. Tá? Toma cuidado com a violência doméstica, então. Posso ter lá uma ameaça, que é um crime de baixíssimo potencial lesivo, que pode estar no juizado especial, mas quando vai para a vara de violência doméstica, é um crime incompatível com a função militar. Não estar sendo processado nem ter sido sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional,
aí o exercício de vocês como fisioterapeuta, como técnico, por exemplo, não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva, né? Você vai passar por uma inspeção de saúde, vai ficar pelado lá na frente dos médicos, eles vão aferir a pressão, tem aquele que faz do indivíduo soprano, né? O que é aquilo lá? Aquilo lá serve para quê? Eu nem me lembro para quê. O pessoal que é da saúde, para hérnia, né? Justamente vai mandar o cara agachar, vai mandar levantar o escroto ali para fazer aquela investigaçãozinha para saber se você tem condições definitivas para poder trabalhar na instituição militar. Obter aprovação nos exames médicos, psicológicos e intelectual exigidos para a inclusão ou matrícula, ter conduta individual e social atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual e ser apurada em investigação sobre sua vida. Possuir CNH conforme categoria exigida no edital, se eu não me engano é a B, né? É a B. Possuir bacharel em Direito para os cursos de oficiais e bacharelado em Medicina para os cursos, para os quadros de oficiais médicos, dentistas e vocês, graduação de nível superior. Veterinário? Não, veterinário não. Veterinário não. Possuir... Ou não. Ou não. Ou pode ser o próprio policial da força. Já vi muito. Já vi colegas veterinários, dentistas, enfermeiros, auxiliares sendo remanejados para o serviço. E não como quadro, mas sim. Por exemplo, eu estava no curso de Direito, já na graduação, já na minha função de militar, eu fui remanejado para a administração do DJD. Ou seja, eu era o estagiário do DJD. Eu relatava tudo, né? Departamento de Justiça e Disciplina. Quarta parte é a disciplina. Departamento de Justiça e Disciplina. Quarta parte. Ouviu quarta parte, toma cuidado. Tem. Não, tem. É assim, isso não tem nada a ver com concurso, tá? Vou te responder porque você está me perguntando. Você, por exemplo. Eu tenho habilidades, coronel, para a área da saúde. Eu sou técnico em enfermagem. Ele pode virar para você e falar... Isso. Ele pode muito bem virar para você e falar. Ou, no quadro, claro que você tem que ser safo, né? Apresentar lá os seus certificados dos cursos que você está fazendo para juntar na sua ficha administrativa, né? Eu tenho curso de técnico de enfermagem. Na hora que bater lá no comando geral, na hora que o comando geral, no DGP ou no... Mudou o nome agora, gestão de pessoas. Identificar que nós temos na tropa um soldado que tem o curso de técnico de enfermagem, com certeza você vai ser remanejado para o hospital militar ou para clínica militar. Claro, se você quiser. Se você não quiser, você fala assim, não, eu amo a rua, eu quero ficar na rua. Ou, se você tem lá seus 10 anos de serviço, e virar para o escalante ou para o sargentiante e falar assim, sargento, não aguento mais rua, não quero mais isso, né? Eu era do administrativo, me colocaram na rua, eu dei o tiro no cara, de 12, meu sargento falou assim, vamos voltar para o administrativo? Eu falei, vamos, né? Que eles perceberam que eu não estava muito bom na rua, né? E me voltaram para o administrativo. Então, tudo depende, né? Professor... os caras da Rotam, os caras do COI ganham mais. Não. Professor, mas por que eles estão lá? Porque querem, porque gostam, porque fizeram o curso de habilitação, porque fizeram o curso de capacitação, estão lá.
Eu conheço, eu conheço sargentos, majores da Polícia Militar que nunca foram para a rua. ADM forever. Vai da escolha de cada um. Beleza? O disposto no inciso 2 deste artigo não se aplica aos militares estaduais da ativa do Estado de Mato Grosso. Os requisitos para ingresso estabelecidos neste artigo deverão ser comprovados mediante a apresentação de documentos, conforme dispuser edital. O requisito idade máxima estabelece o inciso 2 deste artigo, será aferido no ato da inscrição do concurso. Posso fazer inscrição com 17 anos, professor? Pode. Posso fazer inscrição com 36? Não. Por quê? Se eu fizer inscrição com 17 e for aprovado e convocado com 18 anos, eu posso assumir. Claro que você vai ter que ser um prodígio para ter uma faculdade antes dos 18, né? Tecnólogo serve também. Que é aqueles de 2 anos, né? Sim. Meu sócio, por exemplo, é prodígio. Ele entrou na faculdade com 15 anos. 15 anos. Ele tem 24 hoje. É uma purpurina, mas brilha, né? Entenderam, né? Mas é meu sócio. Ata de inscrição, então, o indivíduo na inscrição não pode ter 36, tem que ter 35. Não, sim, positivo. Não pode fazer inscrição com 36, tem que fazer a inscrição com 35. As carreiras militares estaduais são caracterizadas pelas atividades continuadas e inteiramente devotadas às finalidades precípuas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, denominadas respectivamente atividade policial militar e atividade bombeiro militar. As carreiras militares estaduais são privativas da Polícia Militar e Bombeiro Militar em atividade e iniciam-se com o ingresso da instituição militar e obedece à sequência de graus hierárquicos entre oficiais e praças. Fica assegurado o exercício do magistério, professor, quando houver compatibilidade de horários, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 2 e 3 da Constituição Federal. Acumulação de cargos. Quais são os cargos que o militar pode acumular? Saúde e educação. Normalmente quem é da saúde, daí já vai para policlínica, né? A clínica ou hospital da polícia. Fica assegurado o exercício nos cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, também com a compatibilidade de horários, né? Eu não posso trabalhar 8 horas no mesmo dia, 12 horas no mesmo dia na polícia e 12 horas no mesmo dia na saúde, né? Tem que ter respeitado também o horário de descanso. Para os efeitos legais, consideram também como atividade continuada inteiramente devotada às finalidades precípuas das instituições militares, as atividades exercidas por militares estaduais decorrentes do termo de convênio, cooperação ou quaisquer outros instrumentos firmados entre instituições e entes federativos. O que isso quer dizer? Vou tomar uma água aqui que já está seco. Exemplo claro. Polícia Militar pode aplicar uma multa em alguém? Confeccionar um auto de infração de trânsito? Isso é poder de polícia? Pode ou não pode?
Pode. Desde que tenha um com Detran. Polícia Militar pode cumprir mandados desde que tem uma isso. Polícia Militar, Exército Brasileiro pode aplicar vacinas? Pode, desde que tenha um convênio, tenha uma cooperação com outros entes firmados das instituições dos outros estados federativos, ok? A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso pode prender alguém, pode estar em uma operação militar fora do Estado do Mato Grosso? A regra é que não, né? Mas depende. Se eu estiver em uma missão, por exemplo, como a Força Nacional. Não entendi. Do Lázaro foi. Do Lázaro foi um conjunto de policiais ali, né? E engraçado do Lázaro, né? 230 policiais para achar um cara. Na mesma época, o nosso BOP, né? O Batalhão de Operações Policiais, com 7 homens, acharam 10 do novo cangaço. Até Sicupira foi até esse cara. O BOP é o BOP, pai. Não adianta. Quem quer ser do BOP aqui? Só pra ter. Ninguém quer ser do BOP. Da Rotan. Quem quer ser do rancho aqui? Do restaurante, né? Quem quer ser do administrativo? Da rua. Querem ser o quê, gente? Não querem ser nada. Só da viatura mesmo. Hã? Quer chegar chegando, né? Quer ser do raio. E você, Marcos, quer ser da onde? Você já é bombeiro? Você já é bombeiro? Ah, você vai fazer pra oficial? Ah, tá. Legal. Você é o quê? Sargento? Soldado? Legal. Ah, então você já está habituado com esse meu material aqui. Fica assegurado o exercício de cargos ou empregos privativos de profissional da saúde, isso eu já falei, né? Para efeitos legais, considera-se também atividade continuada e inteiramente devotada, isso também eu já falei. Dos oficiais. Os quadros de oficiais são compostos pelos postos previstos em legislação peculiar, cujo ingresso dar-se-á no posto de segundo tenente. Professor, aluno oficial e aspirante é oficial? Não. Ele é praça especial. Porque ele também está numa condição de precariedade. Quando ele fizer lá a troca de espadim, né? Espadim pela espada, aí sim, você quer ser bombeiro militar oficial. Ah, legal. Então, nós temos lá o cadete, que agora eu não sei como que vai ficar essa divisão, tá? Porque como você é do direito, você fez direito. Então, eu não sei como que vai ficar. Aí você pode me ajudar, Marcos. Não sei, acho que vai ser 1 ano e meio agora, né? Porque antes era o aluno. Só terminar isso aqui, a gente vai para o intervalo. Primeiro ano, segundo ano. Tá bom, nós já entendemos. E terceiro ano e o aspira. Então, com o direito agora, entendeu? Fica suprimido. Você também vai fazer CFO? Legal. Então vai ser 1 ano e meio só, o cara já vai para o aspirantado, que são praças Depende. A formação de soldado pode ser de 6 a 8 meses. Isso é bem relativo. A sua foi quantos? A minha foi 8. Aquela de 2011
para fazer os policiais, 2011 e 2014 para chamar os policiais para, foi 3 meses. E eles ainda ficaram fazendo o curso, cumprindo matériazinha online lá, formados. Eu vi os caras chegando no quartel e fazendo, justamente. Porque queriam os caras formados. Na minha, eu entrei no dia 29/11, em 2002. Pegaram os caras que eram do exército, remanescente do exército, era final do ano, queriam policiais na rua, botaram farda nos caras, que eram do exército, uma tonfinha, quem era do NPOR deram um 38 e bora trabalhar, filho. Nós que não éramos, né, tinha um ranço civil ainda, ficamos para fora desse serviço. Mas os aspiras aqui e os cadetes são praças especiais. Na hora que eles receberem, né, a condição de oficiais, eles ingressam então como segundo tenente, ok? Que é a condição também do subtenente, que faz o curso de habilitação de oficiais administrativos, e aí esse administrativo aqui ele tem que ter um curso de graduação, aí ele pode fazer o curso do Showa e ele vai direto para segundo tenente. Não existe aspirante vindo do quadro de praças, ok? Ele faz o Showa, faz o curso de aperfeiçoamento, de adaptação e vai para o oficialato em segundo tenente.